Olá, como é que vocês estão? Espero que tenham aproveitado a entrevista da Lígia Fleury e hoje nós temos aqui conosco a Isabela Arraes, professora de língua portuguesa, pós-graduanda em cultura. Eu estou trabalhando agora num grupo de estudos lá na USP que cuida da parte da cultura africana e também literatura. Estou aí encaminhando para um possível mestrado em breve. Muito bom. Nós tivemos, da última entrevista que nós tivemos uma série de pessoas perguntando sobre aulas invertidas, sala invertida, e aí nós decidimos convidá-la novamente, porque a repercussão foi muito boa. Prazer. E gostaríamos de ouvi-la explicar para todos aí os colegas que nos acompanham em relação a uma sala de aula invertida. Como é que funciona isso? Bom, a sala invertida é algo que no meu tempo de estudante não se praticava muito. Eram poucas as vezes em que os professores colocavam isso em prática. Hoje em dia a gente vê que cada vez mais os professores estão tentando colocar isso daí de maneira mais presente nas aulas. O que é a sala invertida ou a aula invertida? É quando os alunos têm uma participação mais efetiva na aula. Então, por exemplo, o professor quer discutir um tema de redação, como é o caso da minha disciplina. Então, quer discutir o tema de preconceito linguístico, né, com uma sala de terceiro ano do ensino médio. Então, o professor solicita aos alunos que façam uma pesquisa sobre o tema. Então, o professor vai atuar como um orientador de estudos, vai pedir para os alunos para pesquisarem alguns autores, alguns livros específicos, alguns sites que sejam de confiança, dá toda essa referência para os alunos e os alunos vão realizar a pesquisa e depois realizar um trabalho que vai ser apresentado para o restante da turma. Esse trabalho pode vir em forma daquele antigo seminário, mas muitas vezes no seminário os alunos leem, fica aquela coisa maçante. Não é essa bem a proposta da aula invertida, mas que os alunos eles estudem com antecedência aquele conteúdo que o professor tinha intenção de passar à turma e que os alunos sejam protagonistas dessa aula. É claro que o professor não fica com a postura passiva do aluno, o professor interfere, o professor tira as dúvidas que possam vir a surgir da turma que está assistindo, tira as dúvidas do próprio grupo, se alguma dúvida surgiu, faz apontamentos, mas essa aula invertida ela tem a intenção de trazer o aluno mais para o papel de protagonista, de fazer com que o aluno apareça mais, que o aluno exponha suas ideias, para incentivar também essa questão da fala. Muitos alunos são muito presos, são muito tímidos, acabam não se expondo muito. Isso a gente sabe que acaba refletindo também na vida adulta, porque se a gente é muito tímido na escola, muito quietinho, como é que vai ser quando a gente precisar encontrar um emprego, fazer uma outra coisa, fazer uma faculdade? Então isso é interessante porque desenvolve habilidades nos alunos que muitas vezes a gente, como o educador, deixa de desenvolver. Então eu acredito que a aula invertida ela é uma tendência, eu procuro praticar sempre que eu posso. É óbvio que não dá pra gente colocar todas as aulas invertidas, mas sempre que é possível, fazer com que os alunos pensem, com que eles sejam os protagonistas, né? Fazer com que eles efetivamente participem de uma maneira efetiva da construção do próprio aprendizado, né? Na realidade, eles se tornarem professores, né? Porque de tanto a gente ministrar aula, nós ministrarmos aulas, aí o que acontece? Você se torna um especialista de um conteúdo. Sim, a gente fica, nós como professor, a gente já sabe exatamente o que a gente vai falar, como que vai ser a lousa, quais são os apontamentos, o que a gente vai mandar grifar no texto, a gente já tem um pouco dessa habilidade. No caso dos alunos, é óbvio que nas primeiras aulas invertidas eles vão sentir alguma dificuldade, mas depois, poxa vida, eles vão ficar especialistas naquele assunto. E também nos assuntos dos colegas, porque às vezes a identificação que eles têm com um determinado professor não é a mesma identificação que ele tem com um colega. E o colega, de repente, falando de um assunto, faz com que ele se interesse por aquela questão, vá até buscar ou tire dúvidas. A aula não fica tão maçante às vezes, dependendo do assunto, né? E a questão de utilização de recursos para essas aulas? É imprescindível, professor. Eu acredito que as tecnologias elas precisam estar envolvidas cada vez mais, até porque os nossos jovens, as nossas crianças, elas estão muito envolvidas com a questão tecnológica, não há como negar, e eu acredito que esses recursos eles têm que trabalhar a nosso favor e não contra nós.
Então, muitas vezes existe uma briga dos professores contra tablet, contra celular, tem que guardar, tem que guardar. Realmente há momentos que atrapalham muito, né? O aluno ficar lá no WhatsApp, no Facebook. É claro que não é o momento, a aula não é o momento para ele estar brincando, mas muitas vezes o celular pode ser uma ferramenta interessante de pesquisa. Vamos lá, pessoal, vocês estão com o celular, pesquisa aí agora tal site, né, o que esse autor falou. Puxa, eles se interessam, eu já trabalhei com eles algumas vezes dessa maneira, e eles se interessam, eles se envolvem mais. Então, acho que as tecnologias elas têm que ser usadas cada vez mais de modo a nos favorecer, como educadores, e também favorecer os alunos no processo de aprendizagem, né? A maior dificuldade que os professores têm, o que eu vejo, é acompanhar a velocidade da informação, né? Que enquanto nós estamos dando aula, o aluno está pesquisando o que nós estamos falando. Sim. E às vezes a gente é colocado em xeque. Sim, sim. Tá? Então, para evitar esses problemas, use a tecnologia, Sim. use com mais ênfase, que é a vida deles, né? Sim. Então, nós temos que estar mais atualizados. E quando você não pode, junte-se. Sim, a gente não pode lutar contra aquilo, então acho que a gente precisa se unir, né? É uma maneira de a gente também criar vínculo com o aluno, porque às vezes eles enxergam o professor como um inimigo, muitas vezes, né? Eu acho que o uso das tecnologias pode cooperar para existir um vínculo maior, para existir uma união maior, né? E também para a questão da aula invertida, contribui muito, os alunos trazem trabalhos interessantes. Eu participei recentemente de uma palestra sobre futuro. E nos Estados Unidos eles colocaram no lugar de um estagiário de direito um robô. E nesse robô é imputado todas as informações legais, mais todas as decisões jurídicas, e aí o cliente vem, coloca disponibiliza as informações, aquilo que ele deseja, e em poucos minutos o robô emite alguns pareceres, em que depois o advogado já emite faz a sua proposta de processo, como é que ele vai entrar. Então é utilizar os recursos tecnológicos em prol da evolução, né? Você imaginar que a sociedade está evoluindo, então novas carreiras surgirão, novas estratégias devem aparecer. Eu não sei como é que vai. E aí é algo que nós temos que ver no futuro. Eu não sei qual é o futuro das carreiras, né? Quais serão as carreiras que nós teremos, como é que o médico vai atuar. Você imaginar que se usa robô para realizar cirurgias, né? Então é algo que tem que se pensar como melhorar o nosso trabalho em sala de aula. Com certeza, na sala de aula é imprescindível, assim. Então, passar vídeo, mostrar... Hoje em dia os jovens, principalmente assim, os adolescentes, então do 9º ano em diante, eles estão muito envolvidos com os canais de YouTube. Então, muitas vezes eles vêm me contar, falando assim, olha professora, eu assisti um vídeo no YouTube em que eu aprendi a fazer uma comida diferente. Eu aprendi adjunto adverbial. Entrei lá no canal, tirei uma dúvida que eu tinha, consegui fazer os exercícios e tal. Então é uma coisa que está aí e que eles estão acessando essas ferramentas. A gente não pode simplesmente fechar os olhos para isso. O papel do professor é estar aberto a essas novas tecnologias e tentar ali se encaixar, tentar aprender. A gente sabe que às vezes não é fácil lidar com essas tecnologias, não, porque cada dia é um aplicativo novo, é uma rede social nova e a gente precisa acompanhar esse ritmo. A gente pode inventar o Uber pedagógico, né? Poderíamos, por exemplo, seria uma boa ideia. O Uber pedagógico, tem o Uber para pizza, Uber para não sei o quê. Uber pedagógico. O Uber pedagógico. O aluno pegaria uma carona e teria uma aula no decorrer do... Diferente. Seria interessante. Quem sabe? Vamos pensar nisso, professor, seria uma boa. Você disse, antes do início da nossa entrevista aqui no Ideias Pedagógicas, você citou Paulo Freire. Sim. Eu gostaria que nós encerrássemos a nossa entrevista, mas em cima da sua fala sobre Paulo Freire. Bom, muito antes dessas discussões mais modernas que a gente tem, né, presenciado entre os professores, Paulo Freire já dizia que o professor ele ensina ao aluno, mas o aluno ele ensina também ao professor. Então, quando o professor está dando ali uma aula, mesmo que seja uma aula expositiva, em algum momento, algum aluno vai ensinar alguma coisa para ele.
Então o aluno traz ali alguma referência, o aluno faz uma observação, o aluno age de alguma maneira que aquilo ensina ao professor também. Então existe, na sala de aula é uma troca. Então por isso que em alguns momentos planejar uma aula que seja invertida é tão importante para o aprendizado do aluno, né? Eu acho que é essencial. Paulo Freire, sempre muito atual, a gente consegue encaixar em diversas situações do nosso dia a dia em sala de aula. É utilizar a vivência do outro, né? Sim, é fazer com que o outro seja protagonista da sua vida, fazer com que o outro tenha autonomia, exerça autonomia, fazer com que ele seja independente, fazer com que ele busque conhecimento também. Isso é muito importante. Então, Paulo Freire já falava da importância de tudo isso. Então, nós como educadores precisamos tentar, de todas as maneiras, por meio da tecnologia, incentivar. Dinamizar, motivar. Sim, com certeza. Muito legal. Obrigado, Isabela. Eu que agradeço. E semana que vem nós temos uma outra entrevista. Tá? Espero obrigada. contar com você em outras oportunidades e até mais aos colegas educadores que nos assistem. Até mais.